Olá, gente, bom dia, paz. Vou deixar uma breve reflexão aqui, que se encontra ali no livro de Mateus, capítulo 4 em diante, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui debaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem com o teu pés em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando-me adorais. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui, gente, você vê, que o diabo viu que Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites. Então o diabo mandou Jesus transformar pedra em pães. E aí Jesus falou com ele que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você vê, que o diabo, ele usou a palavra, para Jesus. Ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo. Aí ele usa a palavra, que está escrito, que a seus anjos dará ordem a seu respeito. Você vê, que o próprio diabo usou a palavra para confundir a mente de Cristo. Mas ele sabe que Cristo é onisciente, onipotente e onipresente. Cristo sabe de tudo, até mesmo antes de a gente abrir a boca para falar. Jesus já sabe até o que a gente vai falar. Jesus já sabe o desejo que está no nosso coração. Aí o diabo tenta confundir a mente de Cristo, falando: se tu és o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, porque o diabo, antes de ele cair na terra, se tornar diabo, ele era Lucifer, ele era anjo de luz, vivia lá em cima, lá no céu. Mas por causa do orgulho, ele querendo ser maior do que Deus, aí Deus deu ordem aos anjos para que lançasse ele abaixo aqui. Então, no dia de hoje não é diferente. O diabo está tentando botar dúvida na nossa mente. O diabo está querendo confundir a nossa mente. Então, que nós viemos abrir o olho, e meditar na palavra, que é o que fortalece, é a palavra. Ele usou a palavra para querer confundir a mente de Cristo. Mas aí por cima, Cristo também rebate com a palavra. Também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Que nós possamos vir a meditar na palavra, porque é a palavra que vai fortalecer.
Porque o diabo vai tentar botar dúvida a todo tempo. A gente vai usar até a palavra. Como ele fala, onde está o seu Deus? Né? E aí, você vê, né, que no versículo 10 diz assim: então disse-lhe Jesus, vá-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Você vê que hoje está até diferente as coisas. A palavra está dizendo, Jesus está dizendo, somente ao seu Deus, ao Senhor seu Deus, adorarás e servirás. Hoje está tão diferente que muita gente está adorando várias coisas. Tem gente que está adorando aí estátua lá de pau, estátua lá de barro, estátua lá de ouro, de bronze, de prata, adorando animais. Mas a Bíblia deixa bem claro no capítulo de Mateus, né? No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Mas a pessoa está cego. Sabe por que está cego? Porque não medita na palavra. Porque se meditasse na palavra, a mente vai abrindo e vai entender. Né? E mesmo você lendo a palavra, né? Se não estiver ali, né, pedindo a Deus a direção ali, você não vai entender. Por quê? Porque Satanás vai confundir a sua mente. Né? Satanás vai confundir a sua mente. Como ele tentou botar dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te para baixo. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele tentou confundir a mente. E aí Jesus vem por cima da palavra dele e fala, também está escrito, não atentar ao Senhor teu Deus. Tem coisa na vida da gente que Deus permite. Se você estiver atentando, Deus permite, porque você está tentando o Senhor. Então, não dá brecha a Satanás não, rapaz. Porque Satanás só quer um pouquinho de brecha. Com esse pouquinho, ele entra e faz o papel dele, que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que está acontecendo. O povo está dando brecha e está matando, roubando, destruindo aí. Né? Aí eu vou ler aqui, né, no livro aqui no livro de Mateus, ainda dando continuidade, só que é Mateus capítulo 5 e versículo 13, que diz assim: vós só sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí o que me chama a atenção, o sal é muito importante em nossas cozinhas, né? Porque o sal é que dá gosto nas nossas comidas, é o sal. Se você botar muito sal, soga. E se sogar, não dá pra gente comer. Então, traduzindo para o dia de hoje, Jesus é o mais importante nas nossas vidas. Só que nem todos querem. Nem todos acreditam. Né? Porque se a gente não botar o sal na nossa comida, a comida fica sem graça. É a mesma coisa, se Jesus não estiver nas nossas vidas, a pessoa vive atribulado, porque não tem Jesus. E por que vive atribulado? Porque aí Satanás entra, porque achou a brecha, Satanás entrou. Então fecha a brecha. Fecha a brecha. Então é Jesus. Porque assim como a cozinha não pode ficar sem um sal, porque a comida fica sem graça, as nossas vidas também não podem ficar sem Jesus. É Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos guarda, Jesus que nos livra. Por quê? Porque Ele, o Pai, é um só. Tudo que pedir ao Pai em nome dEle, Ele o dará, Ele o fará. Então o caminho é Jesus, como diz lá no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então o caminho é Jesus. Agora se abrir a brecha, vai entrar Satanás, o acusador, né?
como lá no livro de Jó diz, né? Você viu que Jó, no livro de Jó, Jó fazia até sacrifício, né? Pelos filhos. Ele não sabia se o filho pecou ou não, ele ia lá, levava o animal para fazer o sacrifício. Então, no dia de hoje não é diferente. Faça um sacrifício de estar lendo a Bíblia, porque aí vai te fortalecer, vai te fortalecendo. Aí, como o acusador vir com uma palavra para tentar te abater, para tentar colocar dúvida no seu coração, você já sabe o que dizer. Você rebater em cima da palavra dele, como assim Jesus fez aqui, né? No livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 6, que aí o acusador, que é o diabo, fala assim: e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e torne-te-ão nas mãos, para que nunca atropece com teu pé em pedra alguma. E por cima da palavra do acusador, do diabo, aí Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, fecha a brecha para Satanás não entrar. Como ele vinha com a palavra, querendo abater você, querendo colocar dúvida no seu coração, você tem que saber a palavra que você tem que falar para ele também, repreender ele. E aí no versículo 10, então disse-lhe Jesus, vá-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e servirás. Então somente a Jesus, somente a Deus é que nós temos que adorar e servir. Não existe outro Deus além de Deus o que está no céu, Deus Jeová, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente esse é merecedor de honra, glória, louvor e toda exaltação. Obrigado e um bom dia.